Já pensou se o seu trabalho fosse atender mulheres para ajudá-las a viver os dias ruins com foco nos dias bons? Pois é, esse é o meu trabalho. E nesses anos eu aprendi algumas lições que mudaram a minha forma de encarar a vida e eu imagino que vai mudar a sua forma também. E hoje nesse vídeo eu quero te apresentar 5 delas. Bora? Muitas pessoas tendem a querer controlar tudo e todos. Isso acaba fazendo com que elas minem muita energia, cansadas, exaustas mentalmente, emocionalmente, fisicamente, porque realmente ficam rígidas, né? Muito regradas. E quando elas aprendem a soltar, e muitas vezes aprendem a soltar o corpo mesmo, logo a mente, aprendem a soltar as situações, a vida se torna muito mais cheia de possibilidades. Elas abrem espaço para que outras coisas venham e a maior parte das vezes muitas coisas boas venham para ocupar esse espaço que elas liberaram. Isso tem muito a ver com a aceitação. Então, quando a gente resiste à dor ou a gente resiste a algo que aconteceu e que a gente não gostaria que tivesse acontecido daquele jeito e fica remoendo aquilo na cabeça, pensando e sentindo, fazendo as mesmas coisas todo santo dia, isso faz com que a gente pegue a dor e fique ali cutucando ela, porque a gente tem mania de colocar uma lupa, né, diante dos problemas, das situações dolorosas e acaba olhando ali com, né, um olhar bem fechadinho para as coisas boas da vida, até mesmo as coisas boas que essas situações às vezes nos trazem. Essa rigidez, essa dificuldade de aceitar as coisas, muitas vezes tem a ver com a forma como a gente conversa com a gente mesmo. O tempo todo nós estamos com a vozinha interior ali falando. E muitas vezes essa voz é muito dura, ela é muito firme, ela é muito rígida, ela nos puxa para baixo. Mas quando a gente aprende que é possível ter um diálogo interno, ter uma conversa interior mais amena ou positiva ou que impulsione a gente, isso faz com que a gente consiga aprender a ser de uma outra forma, faz com que a gente aprenda a falar conosco da forma como a gente gostaria que as pessoas falassem conosco, da forma como a gente gosta de falar com quem a gente ama. E isso é muito benéfico, muda completamente a forma de pensar, sentir e agir. Alexa, quantas horas? São 17h31. Não sei se você já reparou, mas por vezes você se sente esgotada. Às vezes você se percebe ressentida com alguma coisa. E eu te desafio a pensar se isso não tem a ver com as vezes em que você extrapola seus limites, não é? A gente tem mania de achar que a gente sempre pode mais, sempre pode mais, sempre pode mais. É importante aceitar os nossos limites e também reconhecer, aceitar os limites dos outros. Porque senão a gente começa a facilitar relacionamentos em que as pessoas também ficam esgotadas conosco e também fiquem ressentidas conosco. E melhorando os relacionamentos, a gente melhora a nossa vida como um todo. A fé, ela é uma força incomparável. De todas as mulheres que eu atendo, aquelas que têm mais fé, aquelas que exercitam diariamente ali a sua fé, são aquelas que muitas vezes na terapia elas mesmas falam aquilo que elas estão aprendendo com a situação e eu estou ali como uma ouvinte e aprendendo junto delas, né? As pessoas que têm fé, geralmente elas vão ser pessoas que oram, fazem as suas orações, que rezam. Essas pessoas, elas têm tempo para refletir, para dialogar com Deus. E isso faz com que a gente consiga enxergar a vida por uma ótica muito mais positiva, uma ótica muito mais esperançosa. E isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Se alguma dessas 5 lições fez sentido para você, se te abriu aí a mente, comenta aqui embaixo qual delas mais te tocou e se você acha que vai ajudar alguma amiga com esse conteúdo, compartilhe. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente! O Bento, querem participar aqui também, meu filho de Jesus?